Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio número 298 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! Sempre muito legal quando você participa com a gente, então deixem seus comentários, deixem suas sugestões, deixem críticas, elogios, fiquem à vontade para opinar no nosso programa, lembrando sempre usando a hashtag Programa Bandeirada. Nossos canais de comunicação, facebook.com/bandeirada, nosso Twitter, @PGMBandeirada, nosso Instagram, @Programa Bandeirada, nosso canal no YouTube, youtube.com/bandeirada, nosso feed para você que gosta de ouvir o programa pelos gerenciadores de podcasts prediletos, is.gd/RSS Bandeirada. No Spotify você pode achar a gente pelo is.gd/Spotify Bandeirada e pelo iTunes ou Apple Music. Podem procurar a gente também pelo is.gd/Bandeirada iTunes. Rodrigo, o que é is.gd? É um encurtador de links para facilitar a vida de todo mundo, certo? Para você que está ouvindo pela Rádio Show do Esporte, para você que está ouvindo pela Rádio Esportes Net, sempre o nosso muito obrigado pela audiência, venham junto com a gente. Podem ouvir o programa ou pelo site oficial de cada web emissora ou então pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet, que funciona para Android e iPhone. À vontade para participar sempre com a gente, lembrando sempre nossa hashtag Programa Bandeirada. Começando o programa de hoje com o destaque inicial dos nossos intérpredos comentaristas, começando por Eric von Draxler. Boa noite para você, Eric, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, Zil, incluindo a Yuki, que tá aqui me encarando, querendo que eu vá levantar aqui da cadeira pra lá botar com... Não vou levantar agora pra botar com você, tá? Segura as pontas aí. Destaque inicial: ele só queria estudar e comer batata. E hoje ele tá dando um pau no Vettel. É que o programa não tem mais trilhas, caberia a trilha do Hino de Silêncio. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. Destaque: 16 nações, 10 provas, 1 campeão. Façam suas apostas. E façam mesmo, porque daqui a pouco a gente vai abrir. Veremos o que vai, o que a gente pode fazer ainda disso. Mas aguardemos. Sem mudar a trilha, vamos manter o assunto porque eu tenho que começar, claro, com o Mundial de Kart na cidade de Alahama, na Finlândia. Lembrando que está praticamente batido o martelo para o Mundial do ano que vem ser aqui no Brasil, no Speed Park, em Birigui. Pela primeira vez no Brasil recebendo o Mundial de Kart. Isso quase. Mas ainda não foi batido o martelo cravado. Mas as negociações estão muito avançadas, o que é muito bom. Vamos lá, vamos falar do Mundial de Kart, categoria Supreme, a principal do fim de semana. Ainda tem algumas outras categorias que vão ser só na semana que vem na Itália. Essa na Finlândia é a principal, então são as principais provas. E tivemos o bicampeonato de Lorenzo Travisanutto, o italiano que deu um show em 2018, dá outro show em 2019 e fatura o caneco com Breton Barnard e Harry Thompson completando os 3 primeiros colocados. Fizeram bonito, mas o Lorenzo é o cão. É mais um que a Itália... Eric e Carlos, a gente já cansou de ouvir essa história. Mais um que a Itália vai querer colocar como a salvação da lavoura em busca de um título que a Itália não conquista na Fórmula 1 desde o Alberto Ascari. Não, você vê que o negócio tá tenso quando se o último título da Itália foi do Ascari em 1953. E pessoas reclamam no Brasil, né? Tá certo. A gente reclama, às vezes a gente reclama de barriga cheia, viu? Pois é. Bom, é o cão, o Lorenzo. E detalhe, um dos últimos campeões italianos também mundial de kart foi Vitantonio Liuzzi. Onde está ele hoje? Não, produção, ajuda a gente, vai. Continuando, esperamos que o Lorenzo seja bem assessorado, porque corre.
E esperamos, na boa, gente, eu espero muito em 2020, quem sabe a gente não possa ver e tomara que ele esteja aqui no Brasil no ano que vem. Ele ainda vai ter idade para poder competir numa boa. Mas o destaque para o Brasil foi o vice-campeonato de Rafael Câmara, o pernambucano que deu um show. Ele terminou em top 5 em todas as corridas da categoria OKJ, todas. Desde as eliminatórias, semifinal até a final, ele terminou em todas dentro do top 5. Nem o campeão, o holandês Thomas ten Brink, não conseguiu isso. Foram 5 poles, 2 vitórias, inclusive a pole na final. Ele fez a pole em todas as 5 corridas, é bom que se deixe isso. E termina como vice-campeão da categoria, com o lituano Kajus Silksnelis na terceira posição. Carlos Eric, bom, é mais um nome que surge. O moleque deu um show também. É de uma região que se necessita muito de investimento nos autódromos que existem lá, né? Caruaru e Fortaleza. E é mais um nome que surge, né? Não estamos tão ruim assim. Bom, é aquele fio de esperança, uma vez que o dirigente máximo da Confederação Internacional de Kart é o Felipe Massa. Ele não recebeu esse convite à toa e ele não tá lá só como figura meramente ilustrativa. Tem que mostrar serviço. E tá mostrando. E daí, assim, eu acho que de uns tempos pra cá tem melhorado um pouco a base, o kart, mas tem mais a evoluir. Vamos mudar um pouquinho de assunto. E aí, assunto. uma coisa que seria legal, antes de terminar, Rodrigo, as empresas da região, já que o kart envolve a base, principalmente a área infantil, infanto-juvenil da coisa, dá um apoio, né? Porque, pra quem não sabe, Birigui é considerada a capital nacional do sapato infantil. É, amiguinho, Birigui, as grandes fábricas de calçados no quesito infantil, infanto-juvenil, são de lá. Seria um grande... Aí, por exemplo, eu ajudo, recebo uma deduçãozinha leve no imposto, ajudo no esporte brasileiro. Ai, kart é esporte solitário. Amiguinho, é o esporte solitário mais coletivo de todos. Eu acho sensacional é que eles esquecem que tem toda uma equipe trabalhando em volta de cada piloto, né? Gente, nem jogador de tênis é individual, porque tem um técnico, tem uma equipe junto, bobeira. O povo fala isso, a gente tem que fazer igual quando você vai limpar chocolate na pedra, que você põe a espátula e arrasta pro lado, você faz a mesma coisa. Vamos mudar de assunto, gente? Bora. Vou manter a trilha do jeito que tá, porque a gente tem que falar de uma notícia. Vamos ser breves, depois a gente pode entrar em detalhes se for o caso, mas por enquanto temos poucas informações sobre uma notícia que o Le Parisien soltou ontem, segunda-feira. Era por volta de umas 8 da noite, horário local, umas 3 da tarde, horário aqui do Brasil, quando a nota foi soltada, dizendo que Michael Schumacher está a caminho do Hospital de Paris para um tratamento secreto. Carlos Eric não vai ter como a família segurar tanto tempo a condição dele. Uma hora vai vazar. E se ele foi transferido para um tratamento secreto num hospital do nível do Hospital de Paris, é porque a coisa tá melhorando. Será? Bom, se a notícia for procedente, é um grande alento. Aí vai fazer verdadeiras declarações que o Willy Weber, Jean Todt e mais algumas pessoas do meio falaram sobre ele, que a recuperação estava acontecendo de forma gradativa. Mas é aquela coisa, a esperar. A esperar. A notícia saiu também na Reuters, né, dizendo que o Schumacher completou 50 anos em janeiro, no dia 3, mas não foi visto em público desde o acidente no esqui, que teve várias lesões na cabeça, os médicos colocaram ele em coma e
Desde então não se sabe nada sobre ele. A informação diz, né, pelo Le Parisien, que ele foi levado pro Hospital Pompidou, né, que fica no sudoeste de Paris, na tarde de segunda-feira. O jornal ainda afirma que o heptacampeão vai ficar, né, aos cuidados do cirurgião francês Philippe Menache, que é um dos mais renomados da Europa. Bom, claro que a família não quis ainda comentar nada, e vamos ver o que sai de tudo isso. Eric Von Draxler, a gente só torce por notícias boas. Pois é, só que assim, pela forma como tem passado, né, é meio estranho, porque assim, a gente acaba com... Tudo bem que o pessoal fala, é muita pouca informação que é liberada à medida que o pessoal vai falando. Mas você sabe um caso de um acidente grave em que pouco se foi dito ao longo de todo o andamento do processo e no final você foi ver, no final teve uma piora e tchau. O Bianchi? Aham. É, exatamente, o Bianchi. O Bianchi foi aquela parada, teve a situação e assim, ficou e não se falou mais no Bianchi durante, sei lá, 7, 8 meses. Até o momento em que o pessoal falou, partiu. Não, mas tem uma diferença nisso tudo, que é o que enche um pouco de esperança, vai. Porque o Bianchi ficou os 9 meses no hospital. O Schumacher não, estava no hospital, foi pra casa e agora retorna a um hospital. Só pra dizer que o tratamento que o Schumacher vai passar é uma transfusão de células tronco, segundo a publicação do Le Parisien. Bom, nessa parte, no lado médico, inserção de células tronco, transfusão, pode ser para ele poder agilizar na recuperação. Quem sabe, eu digo isso em Arial 72, essas duas palavras, quem sabe ele recuperar aos poucos os movimentos dos membros, principalmente membros inferiores, porque deve ter ficado acamado, ou deve de estar acamado há tanto tempo, quase 6 anos, aí causa atrofia dos músculos dos membros. Mas assim, é aquela coisa, quem sabe a recuperação dele tá mais coberta de segredo do que, vamos colocar aí, a área 51. Esse dá pra dizer que é um segredo mais bem guardado da história do esporte a motor, viu? A situação do Schumacher. A gente torce, então, por ele. É o que nos cabe, né? Nós, da imprensa do esporte a motor mundial. Caber a torcida para que as notícias vindas do Michael Schumacher sejam positivas. Vamos continuar o programa, então. A gente depois vai focar assim que tivermos mais informações a respeito, também nas nossas redes sociais. Chegou a hora da NASCAR. A última vez no ano que a gente vai tocar essa musiquinha pra NASCAR. Última etapa da fase regular da Monster Cup, etapa Rodrigo, de Indianápolis. Fala, Eric. Cabe mencionar, inclusive, pro pessoal que fica falando que a gente não dá moral pra NASCAR, não sei o que lá e coisa e tal. Gente, a NASCAR é a única categoria que a gente tem, de todas as que a gente fala aqui no programa, que tem 2 vinhetas específicas pra falar só de NASCAR. Uma pra temporada regular e outra pra fase de playoff, tá? Só isso que eu queria falar. Obrigado, boa noite. Prossiga. O pessoal é acostumado com podcast que fica 2 horas falando do mesmo assunto. Não, nós somos um programa completo que fala de várias categorias. Esse negócio de não dar atenção pra tal categoria, pra X categoria, é choro. Etapa de Indianápolis, última etapa da fase regular da NASCAR, vitória de Kevin Harvick, o que por si só já neutralizou as chances de um monte de gente que ainda sonhava com a classificação. Joey Logano e Darrell Wallace Jr. foi o terceiro colocado, Logano em segundo. Kevin Harvick sobrou desde os treinos, venceu a corrida com imensa autoridade. Restavam 2 vagas e as vagas caíram no colo de... Quer dizer, caíram no colo é um pouco de maldade dizer, elas foram conquistadas por Clint Bowyer e Ryan Newman. Daniel Soares teve problemas durante a prova,
teve, logo nas primeiras voltas, um toque, bateu no muro, o carro ficou um pouco torto, ele tentou até a última volta a posição que daria a vaga para ele, mas Ryan Newman conseguiu passar de fase contrariando um monte de gente, eu incluso. Outro que brigava pela vaga por pontos e não conseguiu foi Jimmie Johnson. Pela primeira vez, Jimmie Johnson está fora dos playoffs desde que foi criado o Chase na NASCAR lá para trás, lá por muitos anos. Ele está em todas, tinha estado em todas. Não estará em 2019 porque enquanto ele lutava, ele acabou rodando, ele acabou batendo. Ele estava em quinto quando ele bateu, tinha chance de uma prova boa, mas aí se envolveu numa confusão que levou o Kurt Busch junto, acabou ficando sem a vaga e, conformado na entrevista coletiva, ele disse que o objetivo agora é vencer alguma prova até o fim do ano. Eric Von Draxler, Carlos Martins, NASCAR é com vocês, está encerrada a fase regular de 2019. Vamos lá então. Momento comentário maldoso aqui. Primeiro, Rodrigo falou que é a primeira vez que o JJ fica fora dos playoffs. Possivelmente a penúltima. Sim. Porque já começa a ser ventilados rumores de que 2020 é a última temporada dele na categoria completa, na categoria principal. Se é realmente isso que ele tá pensando, seria de bom tom ele já anunciar agora pra 2020 ele correr leve. Pois é. Porque se ele deixa pra anunciar lá no fim de 2020, vai parecer choro de perdedor. E o Jimmie Johnson não é perdedor, por mais que a gente zoe, por mais que a gente brinque, né, Eric? Se trata de um heptacampeão, ponto final. Pois é. Outra coisa que cabe mencionar é que a NASCAR mencionou agora o seguinte, uma estatística interessante que cabe mencionar aqui. São 5 pilotos que disputaram de todas as edições dos playoffs nesse formato atual. Vamos tentar adivinhar então. Kyle Busch, Denny Hamlin. Certo. Quem? Denny Hamlin. Hamlin, sim. Kevin Harvick. Sim. Brad Keselowski. Sim. E Kurt Busch. E o Kurt. Certa resposta! Oi! Não tô tão ruim, porque o Martin Truex não se classificou em um deles, que foi o Trambique da Waltrip. Pode continuar, Eric, fica à vontade, por favor. Não, tinha outra coisa aqui, ainda menciona o Logano aqui, falando que ele não é um desses pilotos, mas... como é que fala? Mas pelo menos ele fez 5 e 6. Sim, o Logano teve uma temporada horrível, foi 2017, foi... Não, ele foi chutado, né? Deu um meme lá com... Ele ganhou uma prova, a prova não valeu pra contagem, porque tava irregular. E aí ele não conseguiu fazer mais nada a temporada. Lindo de Logano. E ele teve meio que uma ressaca de vice-campeão, né? Pois ele tinha sido vice em 2016. Continuem a falar sobre a prova, gente. Continuem a falar. Agora, lembra da Dolly? Sobre essa corrida especificamente, né? Que... Cara, só uma coisa que eu quero falar, que o JJ fora dos playoffs é um troço muito insano. Eu diria que é algo esquisito. Pois é. Esquisito. Independente da performance dele estar muito abaixo, e pelo menos isso, gente, ele reconhece que a performance está abaixo. Não é igual um certo alemão que a gente vai falar no próximo bloco, mas ele reconhece que ele está muito abaixo, ele reconhece que ele não está no nível, e faz tempo que ele não está no nível, né? Mas mesmo assim, não deixa de ser esquisito. Cara, e é uma coisa meio chata, porque zoeiras à parte, a gente fala, a gente sacaneia aqui, zoa o JJ, né? É uma frase que eu vivo falando. Reiterismos à parte,
reiterismos à parte, é aquela parada que eu sempre falo. Ninguém é pentacampeão em sequência na escala à toa. Coisa que nem o 43 e nem o Dale conseguiram fazer. Agora, o pior é isso. O pior é que ele conseguiu ficar no final da temporada regular abaixo do Daniel Suárez também. Sim, porque o Suárez completou a prova. Acho que ele nem chegou a completar a prova, não me recordo. Ficou não sei quantos mil voltas atrás. Ficou em bagagem. Eu queria pegar a classificação. Assim, eu queria ter pego a classificação antes da pontuação virar. Que no site da NASCAR já aparece a pontuação já com os 2 pontos, do início dos playoffs. Aí você teria que montar um Excel e preenchendo os pontos, Eric. É mais fácil fazer isso da próxima vez. Em 2020 é mais fácil. Ô, Carlos. Sim. A alegria. Vamos lá, eu tô alegria só ouvindo aqui, vou colocar para começo de conversa 3 tópicos. Não, eu queria primeiro que você me respondesse o seguinte: continuamos a ter uma surpresa entre os 16. Quando eu digo surpresa, eu não digo de capacidade de pilotos, mas sim de pilotos que reagiram a momentos ruins. E temos uma equipe surpresa sempre entre os 16. Isso faz tempo e continua esse ano com a Roush. Sim. Bom, e aí envolve aquela história dos 3 tópicos que eu ia falar. O tópico número 1, 85 reticências e contando. Número 2, eu já sabia, entre parênteses 1, participação especial Sérgio Lago. Número 2, eu já sabia, ponto, essa eu sozinho. Número 3, ele não sabe contar porque ele repetiu 2 vezes. Carlos, e a corrida? Vitória de Kevin Harvick, Brad Keselowski, candidato ao Groselha da semana porque falou que não devia. Ele tava no momento Miller Time, ele tava meio doidão no mínimo. Mas agora, no final da prova, como eu queria o Bubba Wallace vencendo, ia misturar tudo. Ele ia ser a surpresa, né? Se ele ganha a corrida. Cara, ia ser a surpresa da surpresa. Aí um dos teus eu já sabia, ia rodar, ia ficar rodando. Sim, porque quem ia dançar era o Ryan Newman. O Ryan Newman eu falei que ia. Não, mas falando se... Eu apostei. Não, mas eu tô dizendo, se o Darrell Wallace Jr. ganha a corrida, quem roda é o Newman. Sim, claro, mas aí sem problemas. Pô, o cara... Já pensou o Darrell Wallace? A equipe tá num vai, não vai. Tá num balança, mas não cai. Gente falando que tá pra falir. Que a equipe tá em atividade só pelo nome. A equipe tá mais indecisa. Imagina se ele entra pros playoffs. Carlos, a equipe tá mais indecisa que o Sambas Enredo das eliminatórias da Portela, que não sai nunca. Cara, eu falei assim, nada contra o Newman, mas vai Wallace. Quase, foi por quase. Mas o Kevin Harvick sobrou nesse fim de semana, não tem... Não só ele, como o Denny Hamlin também. Os carros desses 2 pilotos estavam muito bem preparados, principalmente para a fase final da prova, para instintos mais longos. Então deixa eu passar aqui rapidinho, vamos lá então. Nós temos equipes classificadas, temos os 4 carros da Joe Gibbs, temos os 3 da Penske. Se eu errar, vocês me avisam, os 4 da Stuart Haas. 3, o Soares ficou fora. O Soares não foi. 3 da Stuart Haas, 3 da Hendrick. Já foram 14. Os 2, não, foram 13. Os 2 da Chip Ganassi e o Newman da Roush. Sim. A NASCAR tem uma coisa de boa, são várias equipes grandes e elas se revezam por vitória, né, Mercedes? Eric, a nova pontuação dos 16 para essa fase final. Vamos lá então. A saber, só pra situar o do 17 pra baixo, só pra você entender como é que tá. O Daniel Suárez, que é o primeiro que tá fora, ele tem 648. Não muda nada pra precisar, mas é só informação aqui. Na ordem, Kyle Busch, 45 pontos. Eu falo 45 porque já começa com 2.000. Pra não ficar repetindo 2.000, então já começa com 2.045, entendeu? Kyle Busch, 45, Danny Hamlin, 30, Truex Jr., 29. Aliás, o Kyle Busch, ele tem 15 pontos a mais por causa que ele foi campeão da temporada regular, tá? Só lembrando isso.
Havik 28, Logano também 28, Keselowski 24, Chase Elliott 18, Kurt Busch 11, Alex Bowman, Eric Jones e o Kyle Larson com 2005 pontos, Ryan Blaney 2004, William Byron e Almirola com 2001 e Clint Bowyer e Ryan Newman com 2.000 pontos e começa o playoff, seja que... sei lá, cansei. E jogo rápido, teve gente falando que esse negócio de temporada, tem campeão de pontuação extra para ter campeão de temporada regulamentar? Sim, desde o ano passado tem esse bônus para quem for o melhor pontuador. De novo foi o Kyle Busch. De novo o Kyle Busch. E isso é um incentivo. Não, ano passado não foi o Harvick? Não, foi o Kyle Busch. O Busch levou o Busch também? Ah, tá. Agora só de forma rápida, gente, até porque o bloco tá pra terminar também. E aí, o que vocês acham? Vocês querem colocar, meio que dividir em blocos, quem vocês acham que tem grandes chances, por enquanto, de passar das oitavas? A gente sabe que os 4 últimos estão numa situação complicada por causa da pontuação, mas de repente alguma pista ajuda, né? Vamos ver o que acontece. As provas que vem agora vem qual mesmo? Essas três agora. Las Vegas, se eu não estiver enganado, Las Vegas, Richmond e o Charlotte misto. O misto do Charlotte. Não, e o misto do Charlotte é quer dizer, vamos lá. O que eu acho que vai dar algum meme aí nisso vai ser o misto do Charlotte. Que ano passado já deu uma corrida sensacional. JJ. Jimmy Johnson no momento desespero. Mas ali é aquela parada, ali tinha que fazer alguma coisa. No pior é que não tinha, Eric. Então... A gente uma vez falou isso. Não tinha. Ele com o segundo lugar ele se classificaria. Ele quis a vitória a todo custo, bateu e ficou lá atrás. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Quem que vocês... Bom, creio que vai começar o bolão? Pra passar... Não necessariamente com os 4 finalistas, mas creio que passar pras quartas de finais a gente já tem os mesmos, né? Kyle Busch, Hamilton, Truex Jr., Salvo... Não, porque assim, você fazer chutar alguém fora dos 4 primeiros, dada inclusive a pontuação que eles estão, é meio que jogar pra querer ganhar sozinho. Né? A questão seria mais você tentar... correção, você... É mais pra você colocar... Não tem, pior que não. Rapaz... Pela pontuação inicial, eu acho que os 8 primeiros estão bem destacados. Bem destacados, inclusive para passar para as quartas de final. Para as quartas e para semifinal também. Agora tem uma coisa, como o Eric falou, hein, Carlos, o Charlotte meio misto, meio oval, costuma fazer uma baguncinha de vez em quando. A gente fala como costuma pregar suas peças. A gente fala como se tivesse a corrida de Charlotte no misto há 300 mil anos. Começou ano passado, tá? Mas tudo bem. E ano passado foi uma zona. Não, ano passado foi inclusão digital e gritaria ao nível extremo. Foi sensacional. E aí disso que a gente gosta, né, Carlos? Óbvio. Sim. Bom, eu vou colocar aqui os 4 fora. Almirola e Bowyer vão dar tchau. Vocês vão achar a loucura da minha parte. Ryan Blaney, William Byron. Esses 4 estão fora. Eu tô com receio do Kyle Larson dançar agora. O cara não ganha a corrida. O que também é uma possibilidade. Veremos o restante da turma, porque semana que vem já começa em Las Vegas. Só pra citar Xfinity, porque tá uma coisa das mais sem graças dos últimos tempos. Os 12 classificados já são os 12 classificados praticamente. Kyle Busch venceu com Justin Allgaier e Noah Gragson completando os 3 primeiros lugares. Bell, Custer, Reddick, Cindric, Briscoe, Ané, Allgaier, Gragson, Haley, Jones, Nemechek e Sig são os 12 que vão passar de fase. Grande coisa. Nem falar nada. Não, agora são 12, né? Tá certo. Agora. Não, e detalhe é que eu segui. Uma coisa que eu tava até vendo aqui: 6, 6, 12, 4, 16, 18, 19, 20. Os pilotos que venceram no Xfinity, que estão classificando a próxima fase, eles têm somadas 20 vitórias.
Os 6 que venceram. Foram quantas etapas agora da Xfinity? 25. Achei 25. Aqui. É isso mesmo, 25. Foram 25 corridas até o presente momento. Quer dizer, é meio chato isso. Eu confesso que, cara, na boa, eu acho que é porque assim, tudo bem, é pra tentar atrair público para as categorias inferiores e tal, mas, pô, se já estão fazendo o favor de não contarem ponto para as categorias menores, não tinha mais que correr, não, cara. Sério, não. Não tinha que ter campeiro correndo nas menores. Se chegar no fim do ano algo diferente como Bell, Custer, Reddick e pela regularidade talvez o Allgaier, se chegar algo diferente desses 4 na final é uma surpresa. Concorda, Carlos? Os 4 primeiros, você tá falando? Em gênero, número e grau. Os 4 que vão chegar pra decisão. Os 4 primeiros, o da Xfinity. O 20.002 e o Allgaier? Sim. Acho que não vai, realmente, acho que não vai ser nada de muito diferente disso aí, não. Pode ser o Austin Cindric, pode ser o Chase Briscoe com alguma vitória, mas... Olha, mas aí depende também, dependeria também da pontuação, da pontuação no... Se bem que o Cindric, ele tá em quarto na projeção nós vamos playoff. descobrir isso só na próxima etapa, porque a próxima de Las Vegas é a que define os 12 classificados, que devem ser esses 12, e aí a gente vai saber a pontuação certinha dos pilotos da Xfinity Series. Lembrando que a próxima etapa em Las Vegas tem a Truck e vai decidir os 6 classificados para a semifinal da Truck. Vamos encerrar esse bloco então, terminando o nosso primeiro bloco. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.